Vamos dar início ao debate. Esse debate pretende ser um embate de ideias. Vamos lá, o primeiro bloco é a exposição do programa de cada chapa. Cada chapa vai ter 5 minutos para fazer essa exposição. Boa tarde a todos os companheiros aqui do Tribunal de Justiça. Um abraço a todos que vão nos assistir aí depois que esse vídeo for divulgado. Meu nome é Aurélio, eu sou da comarca de Campos dos Goytacazes. Atualmente eu sou diretor regional do Norte e Noroeste Fluminense e estou vindo atualmente na chapa 1 como um dos coordenadores gerais. A nossa chapa, todos sabem, a chapa 1 é a chapa da situação, é a chapa da continuidade, é a chapa das pessoas que já estão à frente desse sindicato há 6 anos. Então, as nossas propostas e o nosso modo de condução, eles já são bem conhecidos por todos. A gente fez a primeira gestão de 3 anos, da qual eu não participava, mas apoiava, em que foi feito a reestruturação desse sindicato em todos os sentidos, né? Não só no sentido financeiro, econômico, saneamento das finanças, como também recuperação do patrimônio desse sindicato que estava depedrado e depreciado. Nós pegamos carros sem pneus, o prédio caindo aos pedaços, a sede campestre em situação muito delicada, e em 3 anos foi se dedicado principalmente a essa reestruturação. A segunda gestão, todos sabem que a gente enfrentou uma das maiores crises que esse país e esse estado do Rio de Janeiro já viveu em todos os tempos, desde o século passado, do ano de 1929, que foi a famosa crise da Bolsa de Valores de Nova York, a crise do café. E nós tivemos que levar essa gestão tentando apagar um incêndio após o outro, tentando não nos colocar, pelo menos fazer com que a nossa categoria, que não está realmente no melhor dos mundos, como ninguém está nesse estado, não passasse por algumas situações que outras categorias se encontram passando agora. Essa última gestão nossa, todos conhecem, foi feita uma tentativa, às vezes até criticada e exaustiva, de diálogo. Tentamos esgotar o diálogo em todas as instâncias, e quando vimos que a coisa não estava resultando, não estava chegando a um bom termo, partimos para o confronto, partimos para a greve, fizemos a greve que todos vocês conhecem, e depois de muito cuidado, de levantar durante muito tempo várias situações que foram trazidas a nós, chegamos à conclusão que hoje a gente vive na situação que é a seguinte: a gente tem que fazer uma disputa séria por orçamento, né? Não há hoje como a gente conseguir qualquer tipo de melhoria, aumento ou até nos nossos auxílios, se não sobrar orçamento para a gente, porque a magistratura mais que nunca veio com toda a sede em cima do orçamento e continua querendo comer o bolo todo. Então a gente optou por fazer essa disputa do orçamento, e só vamos conseguir mais orçamento se o lado de lá diminuir seu apetite, parar de consumir menos os recursos disponíveis. E daí vieram as denúncias dos extratetos, as denúncias das verbas das vendas de férias, as denúncias dos contratos milionários e todas essas denúncias. Então a gente, de certa forma, não é muita novidade para ninguém, nem mesmo para aqueles que têm bastante pouco tempo de Tribunal de Justiça. Nem mesmo para aqueles que têm muito pouco tempo no Tribunal de Justiça. Nesse momento, a gente não se vê em condições, eu acho que qualquer pessoa que venha fazer promessas estaria sendo responsável. O que a gente pode prometer é luta, seriedade, continuar brigando com toda seriedade, disputando com toda seriedade, defendendo os interesses da categoria e sempre com a categoria em primeiro lugar.
Esperamos sim, isso acho que a gente pode prometer. Esperamos que, como eu disse, que o primeiro ano foi de restauração, o segundo de gestar a crise, de gerir a crise, que esse ano, que essa gestão se marque pela formação sindical. 10 segundos. Obrigado, não quero ultrapassar o tempo. Sou Alex, 26 anos de Tribunal de Justiça. A gente está, obviamente, disputando a eleição, pedindo voto, mas a gente quer aproveitar a eleição para discutir o processo que a categoria está passando. Então, para nós, de nada valeria essa eleição se a gente não discutisse a situação que nós estamos passando. Atendendo os ditames do documento 319 do Banco Mundial, que é o documento que governa o Tribunal de Justiça há 21 anos, e o ajuste fiscal do governo Temer e do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, nós estamos assistindo o empobrecimento da categoria. São 3 anos que nós não temos database, a database está virando letra morta. Nós estamos assistindo a diminuição da categoria. A categoria diminuiu 15% do efetivo funcional que tinha antes do primeiro PIA, tá? E ao contrário do que muitos imaginavam, que ia proporcionar a chance de aumentar o salário dos que ficavam e chamar novos concursados, nada disso aconteceu. Nós estamos assistindo comarcas acabando, né? Nós estamos assistindo que querem acabar com a nossa aposentadoria, querem acabar com a nossa previdência pública. Nós assistimos que acabou o cargo de escrivão. Nós assistimos que acabou com isso, por tabela, a expectativa de carreira. E é essa situação que nós queremos discutir. Qual é o tipo de sindicato que nós podemos enfrentar essa situação de privatização da força de trabalho, da substituição da mão de obra, porque o que está colocado é a extinção da categoria. É isso que está colocado e tem que se falar claramente. Muita gente fica nessa expectativa, ora, nós vivemos um Estado democrático de direito. Engano. Primeiro que eu nunca acreditei muito nisso, mas segundo, nós estamos vivendo um estado de exceção e um estado autoritário de retirada de direitos. É um processo mundial, está ocorrendo na Grécia, está ocorrendo na França, está ocorrendo não sei aonde, na Argentina, está ocorrendo em outros lugares aqui. É verdade, mas aqui também temos que discutir uma concepção de sindicato que foi aplicada. E essa concepção de sindicato que foi aplicada, por exemplo, acreditou em parcerias com o poder. Negociou o marco da database do mês de maio para setembro. Ponto 1. Qual é o resultado disso aí? 3 zeros seguidos. A argumentação era que ia melhorar para a gente ter uma melhor visão da receita do Estado, para a gente ter reajuste. 3 zeros seguidos. 26 anos de casa. Eu nunca passei mais de um ano sem reajuste aqui dentro. 3 zeros seguidos. Tá? Se acreditou no presidente vulgo, né? Presidente bonzinho, entre aspas, né? Luiz Fernando Carvalho, chamou-se inclusive para posse da atual gestão que está findando agora aí, tá? Chamou o patrão para posse do sindicato, e o resultado, o que foi disso aí, companheiros? Nós tomamos uma pernada e uma senhora pernada. Ao final, se puxou um movimento quando era o final do mandato dele, tá? Ponto 3, se acreditou nas ações jurídicas descoladas da ação política da categoria, da mobilização política da categoria, tá? A enxurrada de derrota que nós tivemos nos atrasados 24 não é porque não é direito, não, é mais do que direito, é isonomia, é outros tantos preceitos constitucionais que estão garantidos naquilo ali, mas a decisão foi política do ministro Barroso no STF, e hoje nós estamos vendo a categoria tendo que pagar, né, a sucumbência para a PGE, essa mesma procuradoria, né, que representa um Estado que nos surrupiou 3% do salário líquido. Então é uma situação de ataque, e essa situação de ataque nós só respondemos com uma concepção de sindicato coletiva, não de uma pessoa só, preparada, articulada, que acha que sabe tudo de direito administrativo. Falta 1 minuto. A categoria tem que dirigir o sindicato, e a direção política desse sindicato tem que ser o conselho de delegados sindicais, não para aconselhar a direção do sindicato, é para dirigir politicamente, porque numa categoria tão heterogênea como a gente, que tem capital, interior, departamento, gabinete, cartório, enfim, um bocado de coisa, nós vamos precisar construir pontos de interseção entre nós, e o ponto de interseção, companheiros, é a defesa do emprego, porque já tem a PL 116 lá no Senado, que a avaliação de desempenho vai ser regulamentada e vai quebrar a estabilidade do servidor estável, tá?
é o empobrecimento da categoria. O nosso salário, o próprio DIEESE, em estudo encomendado por essa entidade em 2012, diz que em 10 anos, se a gente continuasse nessa pisada, nós íamos voltar ao salário mínimo. Não foi uma realidade há muito tempo atrás. Então, para dirigir essa entidade, só com democracia e luta, a partir disso nós podemos virar esse jogo. Bom, agora a gente vai passar para o segundo bloco, onde vão ser realizadas 3 perguntas para cada representante das chapas. A ética na justiça. Esse é o tema. A chapa 1 vai perguntar sobre ética na justiça para a chapa 2. É uma pergunta muito difícil, né, no país que a gente vive, onde a ética já foi jogada fora há muito tempo e a justiça é isso que a gente está vendo aí. Então, eu gostaria de saber de vocês como que vocês veem hoje em dia essa atuação do judiciário substituindo o antigo poder militar que fez o que fez com o nosso país. 2 minutos para a resposta. Eu falei em estado de exceção e o estado autoritário de retirada de direitos, e que o principal setor para isso é o poder judiciário. É ele que está legitimando isso tudo aí. A gente tem que assistir que esse poder, que muita gente, né, mesmo dentro da categoria, acha que é a materialização do Estado Democrático de Direito, é muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E para isso, para que eles possam fazer, por exemplo, a reforma trabalhista, ela foi totalmente legitimada pelo STF. O STF legitimou a reforma trabalhista. E se tiver a reforma da Previdência 3, o STF vai legitimar também. Então não tenhamos ilusão, né, nas figuras que hoje a mídia coloca, como o seu Sérgio Fernando Moro, ou como os ministros da Corte do STF, que aquilo ali não está do nosso lado, não. Muito pelo contrário. O que eu acho é que nós temos que ter claro que, para eles fazerem esse processo de detonação dos direitos, eles precisam fundamentalmente do pilar do Poder Judiciário. E para isso eles têm que ser muito bem remunerados. Eles têm que ganhar muito dinheiro. Por isso que tem tantas regalias, por isso que tem tanta coisa. Entendeu? Então, o Poder Judiciário hoje é o poder pilar dentro dessa nova ordem que está colocada aqui no nosso país, que é um estado de exceção, de retirada de direito, um estado autoritário. Nós não vivemos estado democrático de direito, se é que isso ainda pode se cogitar dentro de uma sociedade tão desigual e de uma sociedade de classe como a brasileira. Como, de certa forma, eu concordo com a posição do colega ali da Chapa 2, eu queria aproveitar apenas para falar 2 questõezinhas. É uma falácia achar que a gente está 3 anos sem aumento por causa da mudança da nossa database, porque o MP, por exemplo, não mudou e a única coisa que ele conseguiu foi ficar 6 meses a mais sem aumento do que nós. Nós estamos desde o último setembro que nós tivemos e maio, e o MP desde maio, tá? E essa questão de presidente bonzinho ou não é a questão da gente sempre... Não, eu concordo com ele, eu concordo plenamente com ele, que ele disse na questão da ética, da justiça e desse papel nefasto do Poder Judiciário que está representando agora. É só a questão de dizer o seguinte, a nossa direção, ela vai sempre tentar o diálogo, porque é isso que a nossa categoria quer. Agora a tréplica, 1 minuto. Bom, eu também sou a favor do diálogo. Agora, eu acho que para ter o diálogo você tem que ter força, você tem que mobilizar, né? E você não pode jogar ilusão no outro lado, né? Jogar ilusão no patrão, né? Jogar ilusão, chamar o presidente do tribunal aqui para posse da diretoria, isso daí para mim, entendeu? Você acaba jogando uma ilusão, tá? Quanto à questão do salário mínimo, já que a gente concordou no campo da ética, quanto à questão do salário não estar sendo reajustado, tá? Tudo bem, é uma situação geral no país, no mundo, né? Já discutimos aqui em outros estados, o MP, como o Aurélio aqui colocou também essa situação. Agora, a gente não estava preparado, porque estava se jogando confiança demais no presidente do tribunal, para tentar uma situação melhor. Não estava preparado. Quando se tentou acordar a categoria, já era o final do mandato do presidente anterior,
e que já passou a herança de uma derrota da categoria, a maior derrota que eu já presenciei. Fiz todas as greves dessa categoria aqui, aonde a gente assinou um termo de rendição, tá? E aí a gente está aí no terceiro ano, sem nada. A gente vai para o segundo tema agora. O sindicato e seus representantes, como devem ser suas posturas, tá? No programa da nossa chapa, nós colocamos algumas coisas. Que deve existir instâncias deliberativas da entidade que não estão mais funcionando como deliberativas, né? Conselho de delegados sindicais agora é consultivo, né? O congresso da categoria também é subordinado às assembleias locais. Enfim, outras coisas. A Assembleia Geral Extraordinária, muito pouco se realizou ao longo desses 6 anos, tá? Além disso, nós colocamos também que devemos ter rodízio das licenças sindicais entre os dirigentes sindicais liberados. Tem que haver rodízio. E, por fim, colocamos que não deve existir nenhum privilégio material ao dirigente sindical. O que você acha dessas propostas da Chapa 2, Aurélio? Primeiro eu queria lembrar a todos que a questão dos conselhos regionais e do Congresso, isso não foi uma deliberação da atual gestão. Essa deliberação se deu democraticamente no penúltimo congresso desse Sindijustiça, com uma participação de mais de 100 delegados, onde inclusive os componentes da Chapa 2 estavam presentes. Eu me lembro que defenderam uma posição contrária, mas que foram vencidos no voto. Então isso foi uma decisão democrática da categoria, num congresso soberano e depois ratificado por todas as assembleias como mandava o estatuto. E a gente entende que isso realmente é mais salutar. É mais salutar porque é a democracia representativa direta. Senão a gente cai naquele esquema que parece aquela democracia americana, né? Onde você elege delegados e de repente pessoas que têm um número menor de votos de representantes conseguem ganhar votações e definir alguns rumos. Então a gente pugna pela democracia direta, ou seja, cada cabeça um voto, onde cada colega possa se manifestar e a sua opinião não tem apenas o caráter consultivo ou indicativo, mas sim deliberativo. A outra parte da pergunta é a questão das licenças. A questão do rodízio das licenças, eu entendo que isso é uma questão de decisão de cada chapa, tá? É uma colegiada, se a colegiada assim votar que vai haver rodízio, o rodízio terá. Se não votar, não tem que ter. Quando uma administração ganha uma votação, eu acho que a gente perdendo uma eleição para vocês, a gente não tem que definir como que vocês vão gerir essa questão de licenças sindicais, é uma questão de vocês. E a questão de privilégios que você falou de dirigentes, eu desconheço. Esse tipo de privilégio, eu gostaria que você fosse um pouco mais específico. 1 minuto agora para a réplica. Perfeitamente. Só para lembrar, eu não estou falando das assembleias locais, tá? Mas mesmo assim, eu estou botando em discussão tudo. Porque nas assembleias locais, como só quem goza de licença sindical é o dirigente sindical, só vai à posição da direção, né? Você não tem o princípio do contraditório exercido em pleno espaço do Estado, ao qual esse sindicato representa. O sindicato é estadual, tá? E que mesmo que fosse uma decisão do Congresso de 2011, tá? Qualquer direção do sindicato ela pode apontar se essa forma de funcionamento ela está correta ou não. Quanto ao rodízio da licença sindical, nós entendemos sim como princípio, porque a gente não quer a burocratização. Hoje a categoria está diminuindo, os cartórios estão vazios, as comarcas estão acabando, né? E a gente precisa que a direção sindical sinta a realidade na pele do que está acontecendo com a categoria. E para finalizar, em relação aos privilégios, então eu entendo que você é contra qualquer tipo de privilégio. Não, eu não posso dizer que eu não... Entendeu? Então se você se posicionar assim, não temos acordo. 1 minuto, Aurélio. Olha só, gente, a questão dessas licenças sindicais, eu tenho que dizer a vocês o seguinte: eu tenho 27 anos de Tribunal de Justiça, 27 anos de justiça, faço minha vida sindical 27 anos e nunca tive uma licença sindical, tá?
Eu estou nessa última administração como diretor regional, eu fazia minha região sem licença sindical. Entendo que hoje nós temos meios de definir com antecedência o que serão definidos pelas assembleias locais e que as questões sejam discutidas plenamente com antecedência no Fala Servidor ou num fórum próprio para a categoria ter conhecimento, para que as duas partes sejam ouvidas antes da categoria decidir. E mais do que isso, o sindicato, eu acho que qualquer administração democrática terá maior prazer em viabilizar a ida de pessoas que pensam diferente da direção até as comarcas, como a gente faz sem licença para ajudar, para defender suas... A gente vai para a terceira pergunta agora. Você faz sorteio? Sim. Como deve ser a postura dos novos líderes sindicais diante da política nacional? A Aurélio vai fazer uma pergunta dentro desse tema para o Alex. Eu creio que isso em si já é uma pergunta, né? Como deve ser a postura dos dirigentes sindicais mediante a nova realidade, essa realidade que a gente está vivendo aí? 2 minutos. A postura que eu acho que a gente tem que ter é partir do seguinte: a gente não é uma ilha. Primeiro começa daí. Nós não somos uma ilha. A gente está achando que está vivendo um Estado democrático de direito, muitos colegas acham isso. Pode ter certeza que nada disso está rolando. Nós somos sim parte de uma categoria que está sentindo os efeitos do ajuste fiscal do Temer e do Meirelles. Como nós estamos sentindo o documento 319 do Banco Mundial, que lamentavelmente 20 anos nessa entidade não é discutido. Eu não entendo que isso aí está governando o tribunal há 20 anos e não é discutido, o chamado consenso de Washington. Há 20 anos está acontecendo aqui e ninguém discute isso, é como se nós estivéssemos apartados do mundo. E acho o seguinte, companheiros, não pode ter postura como a do ano passado, entendeu? Existiam manifestações em Brasília contra a PEC 555, a PEC do congelamento dos gastos públicos por 20 anos, e nós não mandamos ninguém, entendeu? Ou se mandamos 1, 2 companheiros, quando tinha 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas em Brasília tentando lutar contra isso, tá? Então é uma resistência do movimento popular que a gente tem que participar. A greve geral mesmo, do dia 28 de abril, se a gente até agora não tem uma reforma da Previdência aplicada aqui sobre nós, é porque houve uma greve geral no dia 28 de abril aqui, tá? E simplesmente foi se chamar a participação da greve geral na véspera, no site, sem um trabalho de base, sem uma assembleia, sem nada. Então, para mim, nós temos que ser parte daquilo que nos é real. É o quê? Nós somos parte da classe trabalhadora. Nós vendemos a nossa força de trabalho. Sejamos trabalhadores públicos daqui no Tribunal de Justiça, sejamos trabalhadores, os companheiros do setor privado, temos que estar dentro do contexto da luta geral dos trabalhadores. 1 minuto, Aurélio. Nós fomos a Brasília sim, não fomos em grandes caravanas, porque vocês veem, hoje a gente tem dificuldade até, em Campos a gente ainda traz ônibus para cá, mas tem dificuldade até de tirar o pessoal aqui, vocês que fazem base aqui, que convocam aqui, que mobilizam aqui, vocês sabem disso, que vocês têm dificuldade às vezes de trazer as pessoas para uma assembleia aqui, né? Quanto mais ir a Brasília. Mas nós tivemos representações lá sim. Quanto à greve geral do dia 28, eu tenho muito orgulho em falar com você que eu participei e minha comarca parou, mobilizado por nós e com a chamada do sindicato. Eu acho que o sindicato ali não tinha que fazer Volta Redonda, eu sei que parou, outras comarcas do Fluminense e outras comarcas do Norte Fluminense eu sei que pararam. Estava lá na praça em cima do caminhão me manifestando. Agora, o que eu não vejo é, em determinadas situações, nós termos que chamar para a greve, porque a gente fala que está apoiando, fala que vai dar todo o apoio, mas não é um movimento chamado por nós de justiça. A questão é só essa. Pois bem, companheiros. Então, o Aurélio colocou, a gente teve gente parada aqui e sem um chamado, no dia 28 de abril. Sem um chamado, sem uma assembleia, sem nada, muitos companheiros pararam por conta própria, tá? E coloco que por que isso tudo? Porque está tendo manifestações que estão sendo organizadas contra a reforma da Previdência e a gente não tem visto o síndico, a gente está indo. Tem muitos companheiros aqui que estão indo, aqui na capital. A gente não tem visto o Síndico de Justiça.
Tá? Então eu coloco o seguinte, o pessoal acha que de fato nós vamos estar fora da reforma da Previdência, nós vamos estar à parte do que está acontecendo? Eu acho que não. Eu estou discutindo que existe um processo mais geral de extinção do cargo, da função, da figura do servidor público e particularmente do serventuário da Justiça, e a gente tem que estar encaixado nesse processo geral de desmonte do serviço público e desmonte do servidor público. A extinção do servidor público está colocada na realidade e está colocada na pauta do dia. Como é que a gente vai reagir? Participando do geral. A gente vai para o quarto tema agora. O sindicato deve participar das futuras transformações do país na política? Se quiser elaborar uma pergunta em cima disso, ou usar a pergunta. Colocou como tema aqui, né? O sindicato deve participar das futuras transformações do país na política? Aí 2 minutos agora. Eu acho que o sindicato deve participar das futuras transformações da política no país. Que eu acho que é muito mais importante do que participar da transformação ou uma ou outra. Mas, enfim, temos sim, eu entendo que nós não somos uma ilha, acredito que nós tivemos presentes em algumas manifestações, a direção do sindicato, inclusive, teve representada, salvo engano, o Otávio teve todas elas, o Fred teve todas elas e outros diretores aqui do Sindicato de Justiça tiveram nessas manifestações também. Se não se viram, eu fico até feliz, é sinal de que tinha tanta gente que as pessoas não se encontraram, mas eu posso garantir que estiveram, e acho que é nosso papel sim participar, discutir isso com a categoria, trazer, embora seja bastante difícil, mas trazer a categoria para esse debate, para essa resistência, para essa discussão, porque só isso, só essa esperança que nos resta, né, da gente conseguir não sucumbir e não perder o que nos resta de direito. Então eu acho que a gente tem que participar sim. Tá? 1 minuto. Então, companheiros, eu acho que o nosso campo, esse tempo que eu estou insistindo, o nosso campo é o campo geral dos trabalhadores, sejam trabalhadores públicos, sejam trabalhadores seletistas, esse é o nosso campo, nós não somos uma ilha, volto a insistir. E não é também a gente procurar abrigos no interior de partidos que votam contra os trabalhadores, tipo PP, tipo PSDB, tipo PSB, tipo PMDB, todos esses partidos votaram contra os trabalhadores na reforma trabalhista e com certeza vão votar contra os trabalhadores quando tiver a reforma da Previdência. Esses partidos são inimigos, nós temos que ter claro isso. Tá? Então nós temos que ter claro, o nosso campo é aquele lá, é o campo da rua, é o campo que está sendo construído pelos movimentos populares, pelos sindicatos e tudo mais. Tá? Eu acho que tem que sair claro aqui uma posição. Por exemplo, Aurélio, o que você acha disso que eu estou falando? Qual é o nosso campo? Esses partidos que eu citei são do nosso campo? Olha só, eu acho que nós somos uma categoria bastante plural e a gente tem que definir o seguinte: essas pessoas que por acaso sejam filiados a esses partidos, elas só não servem para dirigir um sindicato, ou elas também não servem para participar e contribuir financeiramente para o sindicato? Porque na nossa categoria tem disso tudo. Agora, o que eu vi na direção do nosso sindicato, eu vi em que campos nós estávamos, e o nosso campo foi em frente à Alerj. Tá? Foi em frente à Alerj, enfrentando porrada, bala, bomba de borracha contra a Alerj dominada pelo PMDB, com apoio do PDT e de todos os demais partidos. Esse foi o campo. Não sei em quais partidos companheiros estão filiados ou foram filiados ou deixam de ser filiados. Assim como não pergunto também aos meus pares lá da comarca de Campos. Agora, eu sei aonde estavam eles na hora que o pau quebrou aqui em frente à Alerj, na hora da resistência, na hora da briga e na hora da luta. Próximo tema agora. A visão do sindicalismo diante tais conjunturas. É a conjuntura nacional, né? Que de certa forma também tem a ver com o que a gente já discutiu aqui até agora, né? Eu acho que a gente vai chover um pouco no molhado.
eu queria saber de vocês como conciliar esse embate que a gente tem que fazer a nível nacional com os interesses locais que a categoria cobra da gente. A nossa categoria é plural, isso a gente não pode perder de vista. A gente tem um ideal, mas não é a nossa realidade hoje, e a gente tem que dirigir um sindicato para uma categoria que em sua maioria diversa, né? E isso acho que a gente vem conseguindo fazer bem até o momento que a gente conseguiu quase que duplicar o número de filiações desse sindicato. Então isso como eu gostaria, como enfrentar isso sem esvaziar o sindicato? 2 minutos. A primeira coisa que eu acho que a gente tem que reativar os organismos de deliberação do sindicato. É Conselho de Delegados Sindicais deliberando, é Congresso da categoria deliberando, é criando a figura do representante cartorário para atuar junto com os delegados sindicais. Enfim, é a Assembleia Geral Extraordinária, é a Assembleia Local, entendeu? Você faz o exercício da democracia sindical, e a democracia sindical ela vai colocar em xeque as ideias, ela vai colocar as concepções em debate. Eu acho que a gente tem que ter uma visão que, para enfrentar uma conjuntura tão adversa que está colocado o desmonte do servidor público, tá? O desmonte do serviço público, nós vamos ter que horizontalizar ao máximo a entidade sindical. Essa entidade sindical vai ter que ser horizontalizada, porque é possível enfrentar. Na especificidade que nós temos em relação aos demais, da autuação até o acórdão, é o nosso trabalho que determina. O cumprimento da diligência na rua é o nosso trabalho que determina. Nós ainda somos determinantes. A categoria foi enxugada em 15% do seu efetivo funcional nos últimos 4 anos. Mas ainda é o nosso trabalho que conta, é o que determina, nós ainda temos a qualidade. Agora, você tem, dentro dessa categoria plural, né, com N diversidade, com N tipo de perfis ali dentro, você tem que buscar pontos de interseção. E como é que você busca o ponto de interseção? Horizontalizando ao máximo a entidade. O sindicato tem que ser dirigido politicamente pelo Conselho de Delegados Sindicais. É ali que melhor expressa politicamente a opinião das comarcas, comarca maior, comarca menor, capital, enfim, é assim que nós podemos enfrentar. E tenho certeza que nós, construindo esse tipo de entidade sindical, nós podemos sim barrar a privatização da força de trabalho aqui dentro e recuperar nossas perdas salariais. É só isso. 1 minuto. Olha, eu estou realmente impressionado como que a gente vem convergindo em algumas coisas desse debate, né? Então, essa questão da horizontalização do sindicato, eu acho que é isso aí mesmo que a gente tem que fazer. A gente só discorda da forma. A gente acha que a forma mais horizontal e democrática é todos, absolutamente todos, poderem manifestar a sua opinião e a sua posição e deliberar com seu voto nas assembleias locais. É isso aí que diverge, que está marcando a divergência do nosso discurso. Você fala em conselho de delegados como forma de horizontalizar e democratizar, e a gente entende que não, que essa não é a forma de democratizar. Acredito sim que a forma de democratizar e horizontar é alguns colegas que se opõem à forma de dirigir esse sindicato se disponham a ir mais ao interior, fazer o contraponto, fazer a discussão, como a gente sempre fez, vindo aos conselhos regionais sem licença sindical. A gente tirava férias e licença, etc. 1 minuto. Bom, companheiro, eu sinceramente posso até tentar fazer mágica com 30 dias de férias, correr 80 comarcas, pode ser, né? Se você me explicar isso, eu consigo chegar lá, entendeu? Mas de qualquer forma, eu não estou propondo a supressão das assembleias locais. Pelo contrário, estou propondo as assembleias locais debaterem temas locais, tirarem posições indicativas da Assembleia Geral, mas estou propondo o seguinte: nós temos que formar uma vanguarda sólida politicamente dentro da categoria. E esses são os delegados sindicais. Esses são vitais. Não tem entidade com força se você não tiver horizontalizado ao máximo da base. Eles vão ser o porta-voz da comarca. E eles vão construir uma estrutura de representantes cartorários que vão fazer com que a voz da serventia, a voz do departamento chegue no delegado sindical e chegue aqui dentro dessa entidade. Eu tenho certeza, tá, que com uma estrutura horizontal
como a gente da Chapa 2 está propondo, nós podemos sim barrar a privatização. Nós podemos, porque o tribunal ainda depende da gente. Então, a gente começa com 1 minuto e meio para o Alex. Bom, em relação à questão, vamos voltar ao tema da horizontalização, que a gente concordou aqui. Bom, a decisão que o Conselho de Delegados Sindicais deixou de ser um organismo deliberativo foi decisão do Congresso de Paulo de Fronten, de 2013. Você achou essa decisão correta, Aurélio? Olha só, essa questão das assembleias locais indicativas, como a gente já teve, vocês propõem agora, a volta dos conselhos regionais, dos conselhos de delegados deliberando e das assembleias locais, essas assembleias locais indicativas, nós já exercitamos essa fórmula e nós não chegamos a muitos lugares, a muitos resultados com ela. A implantação das assembleias locais com o poder deliberativo, ela fez com que nós no interior conseguíssemos quase que duplicar o número de filiados deste sindicato, que se deu basicamente por pessoas que estavam afastadas da discussão sindical, afastadas do sindicato, porque se sentiam não ouvidas, menosprezadas, e passaram a se sentir valorizadas, inseridas na discussão e vieram para dentro da discussão. Então, isso aí realmente é uma questão, eu não consigo conceber, na minha maneira de ver, que algumas cabeças iluminadas podem ser capazes de ter mais condições de decidir do que o conjunto do todo. Lembro, inclusive, que na época da greve do Sveiter, que você falou que nunca viu uma greve tão desastrosa, na época da greve do Sveiter, porque essa greve agora que a gente conseguiu fazer, com todos os problemas que tivemos, foi uma das maiores greves que a gente já fez desde 88, em termos de adesão, principalmente no interior. Eu lembro que na greve do Sveiter o que funcionava era uma outra forma de gerir esse sindicato e o fim daquela greve também foi bastante, você lembra disso, a gente teve que vir para aqui em pleno recesso para catar caquinho, como você mesmo disse aqui nesse auditório. Foi um fim bastante melancólico e que nos trouxe resultados muito ruins. Então, eu acho que realmente a nossa divergência, a gente é a favor da democratização, da horizontalização, por isso, a nossa própria divergência é como fazer isso. 1 minuto. Aurélio, olha só, quem está propondo uma estrutura de cabeças privilegiadas não é a gente não, entendeu? Porque se o Conselho de Delegados Sindicais não funciona, tá? Só quem vai nas assembleias locais é a direção, que na verdade acaba funcionando a assembleia como consulta, né? Onde não tem o princípio do contraditório, não existe o debate. Eu não posso escutar, por exemplo, a Edma, eu não posso escutar aqui o Bowman, eu não posso escutar você, eu não posso escutar você, entendeu? Quem está propondo essa estrutura não sou eu, tá? Quem está propondo são vocês, tá? Tudo bem, tem assembleia local, consultiva, tudo mais. Agora, a Assembleia Geral tem que existir, tem que ter um conselho, porque qualquer sindicato, por exemplo, você vai pegar o CEP lá, tem uma estrutura maior, ampliada do que a direção. Tá? Eu estou falando do maior sindicato estadual, o maior sindicato do Rio de Janeiro, entre seletistas e estatutários. Tá? Em relação ao balanço da greve de 2010, também não tem um balanço assim glorioso da greve de 2010, mas pelo menos saiu alguma coisa, né? Pelo menos saiu alguma coisa. Nós saímos com zero. Terminou. E pior, nós saímos com um termo de redição. Terminou o tempo. Em 2010 saiu aquilo que já sairia sem a greve, que o próprio Sveiter já tinha falado que ia parcelar, já tinha proposto uma vez por 1% em 24 meses, acabou saindo em 4 anos, né? E foi complicado, porque inclusive a gente acabou com um setor aqui, o Projer, porque toda a greve foi apoiada no projeto da capital, e eu conheço hoje pessoas que trabalharam naquela época no projeto da capital, espalhado pelo interior do estado inteiro, que até hoje se sentem muito mal com o que aconteceu naquela época, se sentindo usados, enfim, foi um fim bastante melancólico, foi uma coisa complicada. Agora, com a questão
eu volto a insistir que o diálogo, o contraditório, o debate, ele pode existir hoje com os recursos tecnológicos que a gente tem, mesmo com essa distância que tem. E outra coisa, eu quero lembrar que o Sindipetro-NF, que é um dos maiores sindicatos do país, ele faz assembleias em alto mar, tá? Uma em cada plataforma. Então, o terceiro bloco agora cada chapa vai fazer uma síntese, né, em 5 minutos, e o tema é o seguinte: o futuro do sindicalismo no Brasil. 5 minutos. Bom, pessoal, toda a discussão que nós fizemos no primeiro e segundo bloco, ela tem a ver com essa situação do que fazer, né? O que a gente vai fazer diante de uma situação em que está colocada a extinção do servidor da justiça, está colocada a extinção do serviço público, está colocado a história do Estado mínimo ou o Estado zero, né? Chamado consenso de Washington, ou como muita gente fala aí, já estamos no consenso de Pequim, né? Aonde a precarização da força de trabalho ela está colocada, e não comporta existir servidor público dentro dessa situação, não comporta existir agente, tá? Por isso que tem a PL lá no Senado que flexibiliza a estabilidade, para não ser eufemístico, quebra a estabilidade do servidor estável, poderemos ser avaliados por mau desempenho, isso tudo está colocado. Como é que você vai enfrentar isso, né? O sindicalismo hoje, ele está completamente burocratizado. Vamos falar as coisas assim, um pingo nos is. Por isso que nós defendemos o quê? Horizontalização da entidade. Por isso que nós defendemos rodízio das licenças sindicais. Por isso que nós defendemos nenhum privilégio material a qualquer dirigente sindical, seja daqui, seja da outra categoria. Nós não podemos, por quê? Para enfrentar essa situação é necessário o quê? Que o sindicato esteja colado na base. Para enfrentar isso, o sindicato tem que fazer trabalho de base presencial, não virtual, não Facebook. Isso tudo conta, isso tudo ajuda, mas o sindicato tem que estar lá, dando a cara a tapa, porque a situação do cartório, nós temos uma situação, uma série muito bonita aqui do sindicato e tudo mais, mas a realidade dos cartórios não está nada bonita, tá? Ontem eu tive em Sumidouro e ontem eu tive lá em Duas Barras, desmontando a comarca está sendo desmontada, você vê a comarca fechando, basicamente cartório já fechado, entendeu? Então é essa situação, você vai enfrentar com o sindicalismo burocratizado? Não vai enfrentar. Infelizmente, toda a revolução que o movimento sindical passou no final dos anos 70 e início dos anos 80, perdeu-se. Porque a CUT, que era uma expressão disso, que o companheiro foi inclusive candidato aqui pela chapa da CUT em 2009, a CUT, né, ela se burocratizou, ela foi fiadora da reforma da Previdência 2, ela apoiou a reforma da Previdência 2. Tá? E hoje você vê isso, o movimento está aí. A gente tem assistido, entendeu? Tentativas por fora da CUT, mas que também padecem dos mesmos vícios, como é o pessoal da Intersindical, o próprio pessoal da CSP com Lutas, que passaram aqui na entidade com vários problemas, e nós acompanhamos isso com vários problemas. Então nós estamos assistindo uma estrutura do movimento sindical completamente burocratizada. O que aconteceu? Fizemos uma grande greve geral no dia 28 de abril, a segunda maior da história desse país. Fizemos uma grande greve geral. Chegou, não conseguiram, ou não tiveram interesse em manter o movimento. No dia 30 de junho não fizeram e passou a reforma trabalhista. Nos cercou. A reforma trabalhista, ela cerca o servidor público. Ela atinge o pessoal da iniciativa privada, mas ela cerca o servidor público. Tá? Então agora nós temos aí a reforma da Previdência. O governo está querendo aprovar ao final desse ano. Como é que você vai enfrentar isso? Com que sindicalismo? Como você vai organizar? E aí é preciso novamente voltar. O sindicato ele tem que ser horizontal. O sindicalismo no final dos anos 70, ele abriu discussão sobre uma série de coisas importantes. Imposto sindical, rejeição ao imposto sindical, democracia de base, etc. Tirar os pelegos interventores que estavam dentro dos sindicatos, colocado pelo regime militar. Agora, o sindicalismo que você tem hoje é um sindicalismo que ficou chapa branca, um sindicalismo burocratizado e que não enfrenta. Então nós vamos ter que reconstruir isso aí. Não é uma discussão somente aqui para o Sindijustiça, é uma discussão para o sindicalismo do Estado e para o sindicalismo do país.
Aurélio, 5 minutos também. Eu diria que é uma discussão geral, sim, não só para o Estado, para o país, mas e não só para o sindicalismo, tá? É para todos os setores da sociedade que hoje estão mais ou menos apáticos. Tem até aquela história de que parece que botaram Rivotril na água do brasileiro. Então a gente tem que trabalhar isso aí, a gente tem que continuar fazendo trabalho. Agora, eu só não concordo quando dizem que esse sindicato que nós temos aqui é um sindicato que não faz base e atípico. Eu sou do tempo em que eu chegava no meu setor de trabalho e encontrava a revista do sindicato colocada por debaixo da porta pelo funcionário que tinha passado lá e não tinha sequer esperado o cartório abrir. Tinha colocado o jornalzinho por debaixo da porta. Nós rodamos esse estado todo durante esses 3 anos. Norte, Noroeste, Sul, Fluminense, Litoral Sul, foi todo rodado. E sempre por diretores regionais, diretores de base, estando presente no cartório. Vocês sabem disso. Vocês sabem que nós fomos a base. Né? Ninguém foi de ficar sentado aqui dentro do sindicato. Então, essa questão de acusar de burocratizar e não fazer base, ela não é verdadeira. Agora, a gente tem que ter uma estrutura burocrática, não tenha dúvida disso. Tem que haver uma estrutura burocrática de sindicato, sim, para que a gente possa defender os interesses da nossa categoria nos órgãos competentes, nos fóruns competentes, onde a gente exerce a nossa representatividade. E volto a frisar, a questão do futuro do sindicalismo do Brasil hoje talvez esteja intimamente ligado ao futuro da democracia desse país, né? Não, a gente pode até questionar se há democracia formalmente ou não, mas eu estou falando da democracia formal, da liberdade de expressão, da liberdade de livre associação, ou seja, esses direitos básicos. É isso que a gente tem que discutir hoje, discutir para garantir a nossa condição de sindicalizar, de se associar e de defender os interesses da nossa categoria através de um sindicato formal, tá? E democratização sim, horizontalização sim, mas nunca tirando o direito de qualquer companheiro de exercer o seu voto e poder decidir. Não adianta dar só voz. Nós temos de ter voz e voto. Gente, a gente vai passar agora para o 4º bloco, que é o sorteio das perguntas que chegaram da plateia. Serão 3 perguntas para cada chapa, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu já vou sortear as 6 e a gente vai separar, porque tem um problema. Algumas pessoas direcionaram para determinada chapa e a maioria não direcionou. Então a gente já vai separar as 3 que vão ser de cada chapa, para ficar mais fácil. Vamos lá, vamos começar aqui com o Aurélio. O tempo de resposta é de 3 minutos, tá, gente? Essa foi direcionada para a chapa 1 mesmo. O que a chapa 1 tem a dizer sobre as mordomias da atual direção? Por que não foi feita nenhuma denúncia oficial das irregularidades da direção anterior? Vocês devem questionar o porquê nada aconteceu com o Ministério Público, tá? Porque a direção fez sua parte e encaminhou ao Ministério Público, tá? Isso foi encaminhado ao Ministério Público. Eu preferia até que a direção da época esclarecesse isso melhor, mas a notícia que eu tenho é que isso foi encaminhado ao Ministério Público. No que vocês chamam de mordomia, vamos pensar o seguinte, qual é a lógica? É impedir que o companheiro do interior venha à capital e concorra a uma eleição para dirigir esse sindicato, porque a gente não tem condições de deixar a nossa família lá no interior com todos os gastos que a gente já tem e ainda alugar apartamento aqui. Isso nós não temos. Só que, não, olha só. Gente, sem manifestação da plateia. Existia um pagamento de um hotel na Lapa, que não é um bairro nobre, e com esses aluguéis o sindicato começou a economizar metade do que se gastava de hotel. Tá? Isso aí, talvez, se o Conselho Fiscal fosse um pouco mais atuante e não tivesse deixado a desejar na sua atuação de fiscalização, tivesse chegado a essa conclusão. A ajuda
para se pagar a moradia aos que moram no interior e não tem casa aqui na capital, representou, primeiro, o sindicato não aluga nada, ele dá um dinheiro para cada um se virar. Então, se o cara recebe 2 mil do sindicato e quer alugar por 5 mil, não interessa, o sindicato não assume um ônus, não tem obrigação de pagar. Segundo, só lembrando a vocês, se vocês se elegerem, vocês vão ter que fazer o caminho contrário. Vocês vão ter que gastar com carro, combustível, alimentação e hospedagem no interior, tá? E isso gera um custo. Agora, um hotel que ficava aqui de segunda até sábado, porque muitas vezes a gente não consegue ir embora na sexta-feira à noite, tem que ir no sábado de manhã para. Que se custava 5 mil reais, onde o cara tinha direito a arrumadeira, roupa lavada e café da manhã, ele está gastando agora a metade do valor sem arrumadeira, sem café da manhã e sem as mordomias que vocês chamam que ele tinha no hotel. Então isso é uma questão de economicidade para o Cine Justiça. O que nós não vamos fazer é comprar uma barraquinha de camping, até porque eu não tenho mais idade para isso, já estou às portas da terceira idade, não vou comprar uma barraquinha de camping para acampar ali em frente à LERJ, tá? Então, eu desconheço mordomia, eu não vejo isso como mordomia, eu vejo isso como a necessidade de dar igualdade de condições a quem mora no interior. E que foi feito sim, foi encaminhado ao Ministério Público sim, denúncias contra a gestão anterior. Agora a gente vai para a pergunta para a chapa 2. Como será o relacionamento e a atuação da próxima gestão com a entidade que nos representa e a qual somos filiados, a FENAJUDE? 3 minutos para a resposta. Peraí. 3 minutos. Em primeiro lugar, a gente tem que colocar que essa discussão da filiação à FENAJUDE, ela tem que ser feita com a base da categoria. Essa é a primeira discussão, né? Nós tivemos uma desfiliação da FENAJUDE em 2001, né? Mas na época existia um fórum que foi importante, que foi a Coordenação Nacional dos Trabalhadores, onde se reuniu os principais sindicatos do Judiciário Estadual brasileiro, que era o Sindicato do Paraná, o Sindicato de Minas, os 2 sindicatos, são 2 sindicatos em Minas, o Sindicato de Porto Alegre, o Sindicato de Santa Catarina, e depois a coordenação ela passou a juntar vários sindicatos. Infelizmente, a coordenação ela não se manteve. E depois houve o processo de reaproximação da FENAJUDE, tal, onde a discussão acabou não sendo traduzida em um debate. Eu acho que a partir do momento que a categoria decidir ou não, mas decidindo, trabalhando a hipótese da decisão da filiação à FENAJUDE, você tem que participar dos fóruns da entidade, tá? Você não pode ficar apartado da entidade. Isso é uma decisão da categoria, uma decisão que tem que ser cumprida. E, obviamente, essa decisão, se for lá para dentro, porque tem muitos sindicatos atuantes e compatíveis que estão dentro da FENAJUDE, tá? Eu acho que tem que construir uma nova direção para a FENAJUDE. Tá? Essa será a tarefa. Você, dentro da FENAJUDE, construir um polo de luta, um polo, porque a FENAJUDE está totalmente burocratizada. Por exemplo, nós chegamos a ter na presidência da FENAJUDE aqui o César Salgueiro, que era presidente do sindicato aqui, ele era presidente da FENAJUDE, né? Numa situação já de descalabro administrativo da entidade. Então você vê qual era o problema que já existia na entidade em relação no caso a FENAJUDE, em relação a essa situação do César Salgueiro, era como se nada tivesse acontecido, entendeu? Então eu acho que a partir do momento em que o debate for, volto a insistir, horizontalizado, o debate for feito em Assembleia Geral, esse é o tipo de discussão que é a Assembleia Geral da categoria. A partir do momento que se define isso, que vai para a entidade ou não vai, mas se for para a entidade, é partir para construir um polo de oposição contra a burocratização no interior da FENAJUDE e botar a FENAJUDE na linha de frente contra a reforma da Previdência e contra os ataques ao serviço público. Uma FENAJUDE na rua para enfrentar isso aí. Contra a benécia de magistrado. Isso. Vamos agora para a segunda pergunta para a chapa 1. Sobre cessão do uso dos auditórios do sindicato. Se as chapas cederão espaço
para os segmentos da categoria se reunirem no auditório para discutirem, num primeiro momento, as questões que lhes são pertinentes, para depois encaminharem para a diretoria, que depois, sim, que se realize uma reunião conjunta. Esta questão acima se refere a qualquer segmento que queira usar as dependências do sindicato, como dos escrivães aposentados, assistentes sociais e psicólogos, etc. A pergunta é essa. 3 minutos. Sobre a sessão do auditório, eu acho que não precisa nem 3 minutos, né? Eu acho que o auditório, como todo sindicato, não é da direção, é da categoria, vai estar à disposição da categoria. Agora, uma coisa é as pessoas se reunirem aqui, outra coisa é as pessoas quererem passar por cima da direção do sindicato na questão das negociações com a administração. Isso já nos trouxe muitos problemas, em que algumas negociações caminhavam até de forma positiva e algumas atitudes foram tomadas que fizeram desandar um monte de coisa. Enfim, o que a gente entende é que a partir do momento que você faz uma eleição para eleger uma direção sindical, essa direção sindical tem legitimidade e representatividade para representar a categoria como um todo ou qualquer segmento junto à administração. Agora, o uso do sindicato eu não vejo problema não. Seja para quem for, até para lançamento de livro, para coquetel, para palestra, para seminários, para reuniões, para o que quiser. Segunda pergunta agora para a chapa 2. Para as duas chapas. Não. Aí. Ah, é? Porque essa acho que agora é tua, de novo. Depois escolhe 6 dezenas aí. Vamos lá. Se a chapa que ganhar se propõe ou se compromete nesse momento em pleitear pela via administrativa ao TJ a liberação de ponto do servidor que se proponha a acompanhar, a diretoria às assembleias das comarcas do interior para fazer contraponto, contraditório ou defesa de proposta diversa a que for levada pela diretoria, isso? Vamos lá, 3 minutos para responder. Olha, a nossa proposta é a Assembleia Geral Extraordinária, que praticamente deixou de existir nessa entidade. Aliás, eu acho que é o único sindicato do mundo, né, que não tem Assembleia Geral Extraordinária, né? Agora, nessa estrutura que está aí, né, que a Assembleia Local é uma Assembleia que é o organismo determinante, até superior ao Congresso da categoria, né? Eu estou esperando as assembleias locais serem realizadas para eu discutir o que foi decidido no Congresso e deliberar, porque até agora eu não sei nada do que foi deliberado lá no Congresso que teve agora em Piraí, né? Mas dentro dessa proposta de estrutura, Vitória, nós nos comprometemos sim a garantir ao companheiro que tem uma posição diferente a fazer o princípio do contraditório, né? É um elemento básico, né, do direito positivo burguês, né, e que não existe dentro de uma entidade da classe trabalhadora, o princípio do contraditório, né? Você só tem, né, uma posição que vai e simplesmente o debate que existe, que está espalhado em todo o Estado, não existe. Então, respondendo afirmativamente, nós vamos nos comprometer. Assim como se continuar essa estrutura, se falou do Conselho Fiscal aqui, né, nós vamos lutar para que o membro do Conselho Fiscal, eu fui membro 2 gestões e o Rodrigo 3 gestões, ele esteja lá para apresentar as contas nas assembleias locais, porque teve relatório do Conselho Fiscal em todas as apurações de conta, teve, mas o Conselho Fiscal ele não tinha licença para estar nas comarcas para apresentar o seu relatório. E depois, quem quiser o relatório do Conselho Fiscal da minha gestão, concluindo,
eu passo pro e-mail para todo mundo que quiser, entendeu? Todo mundo pode pegar, porque a gente vai ver lá a apuração de contas que foi feita. Então, compromisso nosso. Quem tiver uma posição diferente, né, a entidade sindical vai lutar para que se garanta o ponto, né, o abono de ponto, para que esse companheiro esteja nas assembleias locais. Assim como também o Conselho Fiscal também ter esse abono de ponto concedido para também estar lá para apresentação das contas. Vamos para a última pergunta da chapa 1. Essa daqui, Vitória, eu vou te pedir para você perguntar e vou te dar um tempo de 1 minuto para você resumir isso aqui, para não ficar complicado, porque eu não tenho a mínima condição de ler isso aqui. Essa pergunta, junto comigo tem esse pessoal todo aqui, vocês estão vendo? São os escrivãs de 2004, tá? Que querem saber disso aqui. A gente está com um monte de mandado de segurança que vai ter uma posição agora no órgão especial. Se a posição for favorável, essa pergunta que eu vou fazer vai cair por terra para as duas chapas, tá? Se a decisão for desfavorável, a gente vai querer saber das duas chapas, no caso era até para as duas chapas, não era para uma só, se eles vão estar junto com a gente na mobilização para a gente brigar por essa indicação legislativa. Aurélio, eu acho que com certeza, né? Eu acho que tudo que aconteça de desfavorável em relação a qualquer segmento e que afete qualquer direito da nossa categoria, qualquer sindicato tem que estar junto com a categoria ou com o segmento para brigar, para reverter a situação e tentar atender os interesses, mesmo, né, se fossem só 3 pessoas. Você falou que era você e um monte de gente. Se fossem só 3 pessoas, a gente teria que, com a mesma disposição, tentar mobilizar os escrivães, tentar mobilizar todos os recursos para tentar reverter a situação. Por mais difícil que seja, mas lutar sempre, a gente não pode entregar os pontos. Então a gente vai para a última pergunta da chapa 2. Vou ler de novo. Como é possível o sindicato defender os terceirizados e também ser contra a terceirização? Alex, 3 minutos. Existe uma coisa chamada dialética, né? Essa questão, ela passa pela dialética. Ponto 1. Eu sou a favor do fim de uma sociedade em que o homem explora o outro homem. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer uma luta dentro dessa sociedade, que é uma luta nos marcos do capitalismo vigente, que é a luta sindical. Você desenvolve a luta sindical. Eu estou ratificando o sistema que cria essa desigualdade? Não estou ratificando. Pelo contrário, eu estou trabalhando na contradição desse sistema. Então, em relação à questão dos terceirizados, eu sou contra absolutamente a terceirização. É pena que essa direção sindical, como as anteriores, sequer discutiu o documento 319 do Banco Mundial, né? Por que não discute? Porque a terceirização está no documento 319 do Banco Mundial, para ser sério com essa discussão. Mas sequer fizeram essa discussão. Passa olimpicamente, a categoria está diminuindo, a categoria está desmontando, a categoria está acabando e vão continuar acreditando que estão no Estado Democrático de Direito. Tá? A discussão da terceirização está sendo levantada pela gente desde lá. Tá? Agora, você chega numa situação em que você tem terceirizado, trabalho precarizado aqui, né? Que são o pessoal do CE, os estagiários do CE, o que você tem, o pessoal da limpeza aqui, o pessoal do CE, eu tenho grande orgulho de ter feito parte da luta deles para que eles recebessem o auxílio transporte, que o presidente do tribunal, Luiz Sveiter, estava negando, e eles receberam, a partir de uma greve que teve aqui. Tá? Em várias comarcas teve rateio de servidores para dar dinheiro para o pessoal da limpeza que estava sem salário. Eu vi várias postagens disso no Fala Servidor. Então eu acho que a contradição é uma contradição do sistema. Agora, eu sou trabalhador, antes de mais nada, eu não sou juiz. O juiz é quem está regendo aí, é um dos órgãos, é as instituições que mandam nesse estado de exceção, esse estado autoritário que está retirando direito. A minha identidade é com o trabalhador. E eu tenho que buscar essa identidade com o trabalhador. Tá? Colocando claramente para ele, sou contra a terceirização do meu serviço. Mas colocando a discussão de igual.
não é nos dividindo. Tá? E mais do que isso, para finalizar, eu acho que a gente tem que estar muito mais preocupado, sim, é a gente ter vínculos com agremiações partidárias que atacam os trabalhadores, como o PMDB, o PSDB, o PSB e o PP. Isso me preocupa muito mais do que em relação à questão dos terceirizados. Gente, a gente vai para o último bloco agora, para encerrar. Parte das considerações finais que vão ser feitas por cada chapa. Então vamos lá, o Alex fala 5 minutos primeiro e depois o Aurélio fala 5 minutos, fazendo as considerações finais. Pois bem, companheiros, primeiro agradecer a todos que estiveram aqui presentes, agradecer o trabalho da Comissão Eleitoral, né? Agradecer aos que nos estão vendo ali, né? Nós, na Chapa 2, Democracia e Luta, entendemos que o sindicato só é possível ser conduzido com democracia e luta. O sindicato que nós temos hoje, muito se falou aqui na recuperação do número de filiados da entidade, né? Nós temos em torno de 50% dos servidores ativos que não estão filiados à entidade. São dados que foram passados para a gente. Podemos ter uma filiação grande nos companheiros aposentados, bastante importante na nossa entidade, 1.500 nos cartórios extrajudiciais, mas na categoria mesmo do pessoal da ativa, metade não está filiado. E por que acontece isso? Essa é a grande pergunta. Por que acontece isso? Porque o nosso sindicato, ele está afastado. Se a realidade de Campos é o que o Aurélio relatou, eu não vou questionar, mas a realidade aqui do Fórum Central, aqui do ladinho, né, e tem muitos companheiros aqui do Fórum Central, a realidade de Cidade Nova, onde eu estou trabalhando, e de outros locais, é uma ausência do trabalho sindical. A priorização do trabalho através de rede social, Facebook, achando que com isso vai suplantar o trabalho de base. Ponto 1. Ponto 2. Nós achamos que o Sindijustiça, ele não é uma ilha, ele tem que se pautar pela participação dos movimentos que estão desmontando o serviço público e que vão tirar o nosso emprego. Então nós somos parte de um contexto. Nosso sindicato não pode, apesar de ele ter relatado que mandou representação, ou foi representação em Brasília, ou na passeata agora contra a reforma da Previdência, o nosso sindicato, ele não precisa somente de 1 ou 2 representantes, ele tem que mobilizar ao máximo a base da categoria para participar disso. Porque o que está em jogo não é só o empobrecimento da categoria. Quando o próprio DIEESE, em estudo dessa entidade, colocou que em 10 anos, em 2012, em 10 anos nós chegaremos ao salário mínimo. Não é só o empobrecimento, o que está em jogo é o nosso emprego. E nós vamos precisar estar colados a esse movimento geral. Ponto 3, os nossos dirigentes sindicais têm que ser controlados pela base da categoria. Então não tem que existir rodízio da direção sindical, tem que ter combate a qualquer tipo de privilégio. Eu também fui diretor do sindicato, Aurélio, e nunca tive licença sindical. Nunca tive licença sindical. E nem por isso me furtei a fazer o trabalho de base. Então nós não podemos utilizar essa questão da argumentação que nós estamos destacados da classe. Pelo contrário, nós somos parte da classe, nós temos que ser controlados pela classe. Porque se formos atingidos, vão ser atingidos todos. Tá? Ponto 4. O nosso sindicato, ele não pode chamar a ilusão do patrão, como foi chamado na presidência do Luiz Fernando Carvalho, que veio na posse da diretoria atual, como se fez barganha em relação à questão da database do mês de maio para o mês de setembro. O nosso sindicato, ele tem que se pautar pelo seguinte: nós queremos negociar, mas negociar sim. Como? Negociar a partir de um processo de mobilização e organização política da classe. Horizontalização da entidade. O Conselho de Delegados Sindicais tem que dirigir essa entidade, sem desmontar a estrutura das assembleias locais, mas nós temos que ter Assembleia Geral Extraordinária, nós temos que ter Congresso da categoria. Nós somos seres pensantes, não existem iluminados aqui, todo mundo é parte de um contexto em que nós podemos resistir sim. Ponto final nessa história toda que eu quero colocar. Nós, companheiros,
estamos enfrentando um processo muito maior. Vem do documento 319 do Banco Mundial, acessem no Google, olhem lá o que é o documento 319 do Banco Mundial, chamado Consenso de Washington. Nós estamos enfrentando o ajuste fiscal de Temer e Henrique Meirelles, e para isso, companheiros, nós vamos ter que estar muito colado na base para resistir, porque é possível resistir sim, é possível derrotar, tá? É possível negociar antes do último movimento, que é a greve, mas desde que estejamos mobilizados e organizados. É possível entrar com ações jurídicas sim, mas desde que exista ação política da entidade, não ação jurídica descolada da ação política da entidade. Nós, para isso, precisamos de um novo sindicato. E para isso, companheiros, democracia e luta, nós vamos vencer essa eleição. Eu acho que algumas coisas precisam ser colocadas para que alguma correção aqui de algumas coisas que foram ditas. Primeiro, essa direção não tem qualquer medo de ser controlado externamente ou internamente, ou qualquer que seja. Sentimos até muita falta do Conselho Fiscal nessa atual gestão, que simplesmente abriu mão de suas funções, onde dois conselheiros que foram eleitos pela chapa da oposição abandonaram os seus cargos, ficou apenas um, e pelo estatuto o conselho estaria dissolvido, mas mesmo assim a gente aceitou todos os relatórios a destempo, e tudo foi feito, mas sentimos falta. E o controle externo vai se dar agora, né? 4, 5 e 6 de dezembro. A gente está colocando aí as nossas posições, nos propondo a continuar o que vem sendo feito há 6 anos, defendendo ferrenhamente o caráter deliberativo das assembleias locais, porque isso foi fundamental para que a gente fizesse a mobilização da nossa categoria no interior e conseguisse trazer para a capital todas as pessoas que a gente traz nos atos que aqui acontecem. Eu não vejo como uma Assembleia Geral ser superior às locais, uma vez que eu faço Assembleia Local em Campos e em algumas outras grandes comarcas, com mais pessoas do que eu já tive aqui em Assembleia Local, em Assembleia Geral. Quero falar para vocês que essa fórmula de CRZ a gente já conhece, já frequentou, e eu sempre vim, gente, e sem abono de ponto. Tá? A gente sai de Campos, Volta Redonda, vem para Ato, vem para CRZ, vinha para a Assembleia Geral sem abono de ponto. Tá? A gente fazia hora extra, a gente juntava a folga de eleitoral, a gente descontava dia de férias, a gente dava o nosso jeito, e sempre teve aqui. E por isso eu não vejo por que a oposição não possa ir lá fazer o seu contraponto, né? Quanto ao que foi deliberado no Congresso, eu quero dizer que o Congresso nunca foi deliberativo, sempre existiu a ratificação por uma Assembleia posterior, sempre, só que a Assembleia era geral, não eram as locais, porque era o sistema, mas nunca tivemos Congresso deliberativo nesse sindicato, e a gente espera que assim continue sendo. Lamentamos profundamente a falta de alguns colegas no Congresso para o debate, onde alguns debates poderiam ser travados ali, vocês poderiam falar para colegas de diversas partes do Estado, mas preferiram não estar presentes, como preferiram sempre não estar presentes em vários encontros de delegados que tiveram aqui, pelo simples fato de que ele não era deliberativo, mas poderiam discussões importantes terem sido feitas aqui para a gente levar para a base. Então, isso aqui está bem colocado, eu acho que a categoria sabe o momento que está vivendo, a gente está aqui para continuar. Sim, não omitimos isso. Nós somos a chapa 1, nós somos a chapa da continuidade, somos a chapa que retomamos esse sindicato há 6 anos atrás, e somos a chapa que vamos continuar sempre, sempre, ouvindo a categoria em primeiro lugar. A gente quer que todo sindicalizado, esteja ele onde estiver nesse estado, tenha direito a voto e participe de assembleias deliberativas. E o que ali for decidido, com a presença ou não da oposição, porque nós não temos medo de discutir, de debater. A gente quer, eu quero vocês lá em Campos, para debater com a minha base, eu acho salutar e importante. Tá? Vocês não são
Né? Vocês são um grupo de quê? De 80 pessoas, não é possível que a cada mês um não possa ir pelo menos às comarcas mais importantes, porque o que se debate em Campos repercute nas comarcas vizinhas. Não é possível que não pode, por isso que se chama movimento sindical. Agora o movimento tem que ser nos dois sentidos, não é só do interior para a capital, mas também da capital para o interior. Então lamentamos o abandono do Conselho Fiscal. A FENAJUDE, vamos falar que não foi uma deliberação de direção, foi uma deliberação de Congresso e que, ratificado por assembleias, e que aprovou a filiação desde que apresentasse carta sindical. Como não tinha carta sindical, a gente entende que a filiação não se efetivou. Então, a gente vai morrer aqui defendendo o direito de voto e de participação de cada um sindicalizado, sem que tenhamos serventuários de primeira classe e de segunda classe. Aqueles que apenas podem dizer o que pensam, mas não têm direito a voto. Não consigo ver uma democracia representativa maior do que essa, onde cada um possa falar da sua opinião, decidir e votar. É isso aí. Tá bom. Gente, a gente encerra então agora o debate. Queria agradecer a presença de todos, a postura super elegante dos dois representantes das chapas. Eu achei que assim esclareceu bastante pontos para os servidores que estavam com dúvidas para votar. Muito obrigada aí a todos. Obrigado a vocês.